Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse domingo, mais esse dia do Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos como igreja para aprender mais sobre Ti, mais da Sua palavra e mais da maneira como o Senhor conduziu o Seu povo ao longo da história. Dá-nos, nesse momento, um coração atento, dá-nos um entendimento daquilo que aconteceu, a maneira como o Teu povo tem se relacionado contigo, entre os seus pares, e a maneira como a Igreja de Cristo, ela sempre prevalece diante dos sofrimentos. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, e nós continuamos a depender de Ti para que isso aconteça, para que nós tenhamos então uma igreja saudável, uma igreja que Te adora e uma igreja que se preocupa com o Teu reino. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, hoje a gente começa a classe de novos membros e eu vi que estamos bem, muitos novos membros não chegaram, começaram bem já a caminhada. E eu vou tratar com vocês hoje, a gente vai ter uma série de 5 histórias, 5 aulas de história da igreja. É um assunto que alguns amam, outros odeiam. Eu acho interessante, mas não sou o maior fã de ficar estudando, é muita coisa para ler, né? E então nós vamos falar agora a história da igreja antiga, próxima aula, a história da igreja na Idade Média, depois, provavelmente 2 aulas sobre reforma, e então uma aula sobre presbiterianismo, né? Então, sem muitas delongas, esse camarada aí, Todd Rester, foi meu professor de história da igreja antiga lá no mestrado, e ele, todas as aulas dele, tinha uma pergunta meio que pautava o estudo da história da igreja. Porque essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. O porquê que é importante estudar a história da igreja? A gente não está se apegando demais à tradição? Será que nós não estamos olhando demais para trás e os tempos mudaram e as coisas evoluíram? E nós precisamos então estar mais atentos às mudanças e ajustarmos a igreja, ao invés de nos prendermos para o passado, né? E ele sempre levantava essa pergunta quando a gente estudava a história da igreja. O estudo teológico da história da igreja sempre tem que responder uma pergunta: o que é santidade? E como a igreja naquele período entendia como buscá-la. Então, o que eles entendiam por santidade e como eles buscavam essa santidade. E a gente vai ver que no período da idade da igreja antiga, essa busca por santidade é uma coisa que a gente faz questão de fugir hoje. O que eles entendiam por santidade é algo que a gente não quer na nossa vida. A evidência da santidade para eles é algo que nós odiamos. Mas nós vamos chegar lá. Então, que período que nós estamos a falar aqui? Nós estamos a falar do período logo após a morte do último apóstolo. Então nós estamos a falar de mais ou menos ano 100. AD ali, não sei se você lembra, o ano Domini, o ano do Senhor, pode ser DC, depois de Cristo, né? Mas já são os anos da maneira como nós contamos hoje. E até o declínio do Império Romano, aproximadamente 600 depois de Cristo. Ou seja, estamos a falar de 500 anos. 5 séculos em 60 minutos. Vamos ver o que a gente consegue cobrir aqui. E a parte inicial desse período, então, no comecinho ali dos anos 100, o que a gente encontrava ainda? A gente encontrava povo que tinha tido contato direto com os apóstolos de Cristo. Então você tem registros históricos de pessoas que foram discípulos dos discípulos. Você consegue ter registros de práticas da igreja de como os apóstolos deixaram. E se os apóstolos deixaram a igreja daquele jeito, será que é um modelo que a gente deveria olhar e pensar, acho que a nossa prática tem que estar alinhada com isso? Eu vou defender que sim. Se os apóstolos, que eram autoridade instituída por Cristo, enviado para a plantação de igreja,
sob o fundamento que nós somos edificados, eu vou entender que sim. E então eu acabei de falar isso. E aí, um dos exemplos que nós temos bastante segurança para falar, que foi discípulo dos discípulos, é Policarpo de Esmirna. E aí, por preferências, que eu de alguma forma eu amo esse cara, eu vou trazer o debate dele com o procônsul romano. Vou ler aqui na íntegra, são 3 slides, é um trecho, na verdade, do seu martírio, né? Mas ele foi discípulo de João, o discípulo amado. E Policarpo é provavelmente a primeira pessoa que a gente tem notícia, possivelmente, a primeira pessoa que nós temos notícia de que, como um presbiteriano falaria, nasceu na igreja. É possível o relato da primeira pessoa que nós temos de que desde a sua infância ele já estava no meio do povo de Deus, já na igreja primitiva, né? na igreja cristã, logo nos primórdios, né? E o fim desse período vai ser marcado pelas muitas fraturas internas dentro do Império Romano. O Império Romano ainda presente nesse período, mas já em declínio, já bastante dividido. E uma coisa importante, o cristianismo nesse período, ele se expande, desculpe o perdão da palavra, loucamente. A expansão do cristianismo nesse período é frenética, ela é acelerada. Você tem pessoa indo para todo canto. Você tem lá desde Atos 6, com a morte ali, 6, 7, com a morte de Estevão. A partir dali fala que a perseguição começou e todo mundo foi dispersado, exceto os apóstolos. E o texto bíblico diz que eles foram dispersados e por onde eles passavam eles anunciavam as boas novas de salvação. Então a gente vai ter, aqui não sei quão bom você está de geografia, mas aqui nós temos o cristianismo chegando na África. Nós temos o cristianismo indo ainda mais para o Oriente. Então aquela conversa fiada que você ouve, o cristianismo, a imposição ocidental, é história para boi dormir. O cristianismo surge dentro da comunidade judaica, por um judeu, Jesus Cristo, e ele se expande para tudo quanto é canto. Se no Antigo Testamento a gente fala que as missões elas eram, a física agora, em centrípeta, ou seja, elas vinham para um centro, então os povos viam Israel e deveriam adorar a Deus. Então você vai ler os Salmos, fala assim, se reúnam, conte as maravilhas para que os povos venham, vejam e deem glória a Deus. No Novo Testamento, as missões elas são o quê? Centrífugas. Elas saem de um centro e se expandem para o mundo. Então a gente tem tudo isso aqui, Egito, Arábia, aqui você tem a Síria, aqui você tem a Mauritânia, você vai ter então, por exemplo, uma figura que a gente vai falar, se eu conseguir chegar no último slide, que é Agostinho. Agostinho era africano. Então, não cai nessa história de que cristianismo é a opressão da supremacia branca do Ocidente. Pula fora dessa furada. Cristianismo está em uma pessoa e ele se espalhou pelo mundo. E continua a se espalhar. Então, pronto. E uma das grandes discussões que existem dentro da história da igreja é porque a gente vê o cristianismo crescendo absurdamente nesse período. E você já deve ter ouvido uma frase, o sangue dos mártires dava o crescimento da igreja. Alguém já ouviu essa frase? Não? Já ouviu, né? E vai existir uma discussão sobre isso, e eu gosto da tese de que o testemunho da igreja gerava e era usado para o crescimento dela. E que o sangue do mártir era a consequência do testemunho. E por que isso? Veja o quão distinto. Se você acha que o cristianismo é uma oposição à sociedade dos nossos dias, o cristianismo sempre foi oposição à sociedade dos dias. Nunca vai existir um momento em que o cristianismo vai ser tranquilo. Porque nós vivemos no meio de uma sociedade que está caída, absorvida, envolta pelo pecado.
E tudo o que nós buscamos viver é em oposição ao pecado. Então, os ritos, olha isso aqui é importante, os rituais religiosos, os cultos e os presságios romanos pertenciam a uma cultura visual. Portanto, o cristianismo parecia ateu. E aqui você vai começar a caminhar com uma ideia que é meio estranha para nós, porque na época do Império Romano, quem era acusado de ateísmo eram os cristãos. Porque eles não se prostravam, a gente vai ver aqui, para os deuses de Roma. Mas uma coisa importante, as pessoas, tem muita gente que é apegado aos visuais, às artes na vida da igreja. Desde, é a melhor coisa do mundo para a criança aprender é usar figuras. É importante a gente ter uma igreja com artes e arquitetura e tudo mais. Não é assim que a igreja começou. A igreja começou nas casas, a igreja começou sem nenhum visual, a igreja começa com comprometimento com uma pessoa. E aí para nós pouco importa o prédio. Importa quem nós adoramos e o povo com o qual nós estamos. Então, para os romanos, como era uma igreja sem glamour, uma igreja sem prédios, uma igreja destituída de propriedades, isso parecia uma seita, parecia uma religião ateísta. Uma outra coisa, a tradição romana incluía, a lealdade cívica aos deuses do império. E assim o cristianismo parecia o quê? Desleal. Então a sua lealdade ao império estava associada a você prestar culto àqueles deuses. E o cristianismo vai dizer não, eu respeito a sociedade. Tanto é que quando a gente vê Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 13 vai falar da obediência ao Estado. A gente obedece ao Estado, desde que ele não me faça prostrar a outros deuses. É a principal motivo de desobediência civil é se o Estado quiser interferir na nossa religião. E isso para eles parecia deslealdade. E a religião romana, ela amarrava essa unidade cívica. Então, se eu não estou ligado civilmente, eu não faço parte das comemorações, e o pessoal hoje preocupado em ir na quermesse hoje, os caras estavam dando a vida para não participar dessas coisas lá. Isso aqui é uma coisa importante. E a gente acha que é normal ir no São João hoje. Os caras davam a vida para não ir. E aí o cristão, ele parecia antissocial, ele parecia divisionista. Uma coisa que, a princípio, em termos de sociedade, nós não somos, Então o cristianismo, ele se torna ilegal. E, portanto, subversivo. Ser cristão era ser rebelde aos olhos do Estado. O judaísmo era autorizado, existia um acordo do Império Romano com os judeus, que desde que os judeus não se rebelassem, não fossem encher a paciência do Estado, eles podiam viver a vida deles. Agora o cristianismo não. Eles conseguiram perceber, inicialmente eles achavam que os cristãos eram judeus, porque vinha do mesmo povo. Aí, de repente, o cristianismo começou a apanhar de todo mundo. Eles entenderam que não era a mesma coisa. Os judeus fizeram questão de se apartar, e o cristianismo então era ilegal. E aí, uma das coisas que vocês com certeza ouviram é de que nesse tempo a igreja sofreu com perseguições. Já ouviram isso ou não? Então, eu não vou conseguir passar por todas em detalhe, mas as perseguições elas acontecem no Império Romano, mais ou menos do ano 64 depois de Cristo. O que acontece no ano 64 depois de Cristo? Vocês estão mal, hein? O grande incêndio em Roma. E essa perseguição vai terminar com o Édito de Milão em 313. O que é o Édito de Milão em 313? Tem a ver com a conversão de um cara chamado Constantino. Conversão ou pseudo-conversão. Nesse período de 250 anos mais ou menos, a Igreja de Cristo sofreu perseguição, mas a gente não pode se iludir achando que essa perseguição foi igual em todo o tempo. Essa perseguição, ela variou em intensidade, em formato, em abrangência. Então tinham alguns decretos que eram feitos, algumas decisões que eram tomadas, em que
não era aplicada igual no império todo. Então você tinha lugares do império que a perseguição era mais severa e lugares que a perseguição era mais tranquila. Foi como vindo para cá hoje, eu mostrando para a Dani as coisas que eu ainda não consigo entender cá em Portugal, a pessoa simplesmente estaciona o carro dela no passeio, em cima do passeio, e o carro passa a noite toda ali num lugar que é proibido estacionar, inclusive na rua. A Dani falou, não, mas deve ter uma lei permitindo. Eu falei, não tem. É simplesmente proibido, né? Mas é proibido, mas a lei não é aplicada, né? Então você tem situações desse tipo no Brasil, você tem situações desse tipo nos Estados Unidos, e existiam situações desse tipo em Roma, no Império Romano. Então, as perseguições foram mais intensas, mais abrangentes, menos abrangentes. Em alguns momentos, elas levavam à morte, em outros momentos não tinha nada a ver com a morte. E aí nós vamos dar uma olhada rapidamente aqui, né? Então vamos olhar primeiro perseguições locais. A primeira grande perseguição local começa com o grande incêndio em 64. Então, quem que era o imperador nessa época? Nero. Então Nero, conchavado com os corretores de imóveis da época, ele queria dar uma renovada em Roma. Eu não vou citar nomes aqui, certo? Ele quer dar uma renovada, ele quer mudar um pedaço de Roma. Tem um pedaço de Roma que está muito velho, ele queria fazer um novo empreendimento, ele queria expandir o seu palácio. E aí estava difícil conseguir aprovação, ele achou um jeito fácil. Qual o jeito fácil? Vamos botar fogo. Vamos matar pessoas, vamos queimar casas, e aí depois nós resolvemos isso aí. E aí quando vai resolver essa situação, o pessoal começa a desconfiar dele, o que ele vai fazer? Os cristãos que fizeram isso. E a gente vai ter relato desse período, por exemplo, de Nero pegar cristãos e falar, se vocês são a luz do mundo, iluminem o mundo. Então, cristãos sendo amarrados às postes durante a noite e sendo incinerados de noite. Então, era possível você, no jardim dele, ele fazia isso. Então, você tem relato histórico disso. Então, os cristãos, como luz do mundo, iluminam o mundo, literalmente, né? Então, essa é a primeira grande perseguição. Depois vem o imperador Trajano, que para ele, se você falasse que você era cristão, isso já era um motivo legal para você ser preso. Para você ir para um julgamento, para um tribunal, se você dissesse que era cristão. Depois vai chegar um camarada, esse Adrian aí, e ele vai falar, peraí, tem um Plínio, né? É o Plínio, o jovem, é o nome dele, Plínio o jovem. Ele, na hora de fazer os tribunais, ele vai falar assim, peraí, isso aí não está escrito na lei romana. Será que é só o cara falar que ele é cristão ou ele precisa cometer um crime de verdade? Então, nesse período, começa a ter alguma variação nessa perseguição, né? E depois, essa perseguição de 177, que é da região de Lyon, enfim, não quero entrar em detalhes aqui. Agora, vamos entrar em perseguições que aconteceram por políticas imperiais. E aí, a gente tem em 202, né, uma perseguição colocada aí pelo Séptimo Severus. Eu acho muito massa o nome desse jeito, né? Se eu tivesse um filho, talvez Séptimo Severus. E várias perseguições aconteceram nesse período, mas o que eu quero falar é essa perseguição aqui de 250 a 260, que foi a perseguição dos imperadores aí, Décio e Galério, né? E aqui a gente normalmente pensa, e porque a gente é ensinado, porque é mais chocante, quando a gente pensa no martírio do povo, no Coliseu, Domiciano, né? Ali na época de João, né? Anos 90, matando o povo e tal. Os mártires no Coliseu, as histórias que a gente tem e tudo mais. Mas nessa época, de 250 a 260, a perseguição toma outros contornos. E ele solta um primeiro édito que as igrejas teriam que pagar impostos e fazer sacrifícios para os deuses e para os imperadores e para o imperador. Então a perseguição deixa de ser eu te mato, mas eu vou destruir a tua fé e as tuas finanças. Ok? No segundo édito, aí em 300, né, pulando para 300, que é a Diocleciana, né, e a Galeriana, eu falei errado, era Valeriana. O primeiro édito começa a ter o quê? A apreensão de propriedades da igreja.
começa a ter incêndios intencionais na calada da noite. Prédios começam a ser queimados, prédios começam a ser tomados pelo Estado. E em alguns casos, você tinha os burocratas romanos chegando na igreja, e ao chegar na igreja, falavam assim: me dá os seus escritos, me dá a sua cópia das Sagradas Escrituras, que eu preciso incinerar. Em alguns casos, não sei se cá em Portugal tem isso, eu sei que no Brasil tem, políticos que não querem fazer nada, mas precisam mostrar que fizeram alguma coisa. Acontecia nessa época também. Então tem a história do burocrata que chega lá na igreja e fala assim: me dá os seus escritos, porque eu preciso queimar alguma coisa para Roma ficar satisfeita. Aí o líder da igreja assim: meus escritos? Aí ele entrava na biblioteca dele, trazia as literatura ímpia que ele tinha, deixava a cópia das Sagradas Escrituras e as cartas lá guardadas. Mas você começa a ter uma perseguição que vai atrás das propriedades, que vai atrás do material de fé, que vai atrás, por exemplo, das Sagradas Escrituras. Depois, no segundo édito, e esse aqui é bastante interessante, que começa a acontecer a prisão e o encarceramento dos líderes da igreja. Então solta uma regra lá, fala: agora, se o cara é líder da igreja, prende esses caras. Manda, ou como diria o Rui, os reclusos, eles têm que ficar reclusos, têm que ficar dentro das cadeias. E com uma coisa interessante, a igreja estava tão grande, a igreja estava se expandindo de maneira tão absurda, que assim que sai esse édito, assim que ele começa a ser cumprido, existe uma superpopulação nas cadeias, superlotou as cadeias. Tanto líder que tinha na igreja. E aí gera dois problemas, que os carcereiros diziam que tinham mais cantos nas prisões do que nas igrejas. Porque os líderes lá dentro não estavam preocupados com a vida. Eles sabiam do testemunho que eles estavam a dar. Então, tinha o Iago da época e tinha um coral que cantava nos presídios, meus amigos. Entendeu? Com cristão raiz, o pau tora, velho. Vem pra cima de nós que nós vamos pra cima do jeito que tem que ir. E aí começou a gerar um outro problema dentro do Estado, que os criminosos reais não podiam ser presos, porque não tinha lugar para pôr bandido de verdade. Até parece o Brasil em alguns momentos. Mas muito interessante esse édito. Depois, os caras fizeram um ajuste na regra, que isso gerou problema real dentro da igreja. Que era o seguinte: eles davam a possibilidade de quem tinha sido preso ser solto se ele fizesse um sacrifício aos deuses. E qual que é o problema? Que muitos fizeram. E isso vai gerar um problema na igreja depois, porque esses líderes se arrependeram do que fizeram e queriam voltar para a igreja, e a igreja não queria aceitar. Vocês são covardes, vocês rejeitaram o nome de Cristo. Alguns iam dizer que fizeram de maneira mentirosa, só para serem libertos. E aí você tem um problema, Eclesiastes, você tem um problema administrativo dentro da igreja. Como você trata essas pessoas, como você valida o arrependimento delas, enfim, foi uma luta que os nossos irmãos passaram no passado. E no quarto édito, desse período de 303 a 311, que é logo antes ali de Constantino, saiu um édito que não era exatamente contra somente os cristãos, mas era todas as pessoas dentro do Império Romano precisavam oferecer sacrifícios públicos, sob a pena de morte. Então ela foi mais violenta na parte oriental do que na parte ocidental. Então você vai ver que tinha um édito, mas no Império como um todo não estava tão aplicado. Então isso para falar das perseguições, né? E aí depois vem o nosso camarada Constantino, existe uma discussão se ele foi convertido de verdade ou não, isso é uma outra história que não cabe aqui hoje. Mas com Constantino é a primeira vez na história que o cristianismo passa a ser a religião do Estado. O que não acontece cá em Portugal, o que não acontece no Brasil. Existe uma conversa furada no Brasil de Estado laico, o Estado sempre foi laico. O que você não consegue impedir é que a religião da pessoa influencie a maneira como ela pensa e as leis que elas propõem. Então o Estado é laico faz tempo. Conversa fiada de gente que não tem o que fazer. Mas, quando a gente olha aqui, Constantino vai tornar uma religião estatal. E aí você vai ter um crescimento da igreja artificial e falso, porque pessoas que não eram verdadeiramente convertidas aderem. Mas mais do que isso, a perseguição para de acontecer.
E a perseguição para de acontecer, só que a igreja naquela época entendia que a essência da fé cristã era ser perseguido. Entendeu a parte que a gente odeia? Para eles, um sinal de santidade é se eles fossem perseguidos. Se ele vivesse uma vida sem perseguição, ele não estava sendo santo o suficiente. Por quê? Porque o mundo odeia o crente. Era essa a cabeça deles. E a perseguição acontecia de fato. E aí isso faz com que a igreja entre em crise, porque agora não tem perseguição. Se não tem perseguição, como eu sei que eu sou santo? E se eu conseguir chegar no final da aula, eu vou mostrar para vocês que o monasticismo vai ser uma resposta para isso. O surgimento dos monastérios, dos monges, é uma resposta da falta de perseguição para mostrar o que é a santidade. E a gente vai ver como que eles erraram nisso aí. Nesse período, dos anos 100 ao ano 500, mais próximo do ano 100, nós temos o que nós chamamos de os pais apostólicos, os pais da igreja, ou como a igreja católica apostólica romana chama, a patrística. Nesse período nós temos nomes interessantes, que eram de escritores, líderes da igreja primitiva e pessoas que desenvolveram literatura, pessoas que naquele tempo já escreviam. Então a gente está falando dos anos 90 até os anos 150. A tradição mostra que muitos deles tiveram contato direto com os apóstolos e que eles eram figuras distintas dos apologistas gregos, que eram pessoas que defendiam na esfera pública a fé cristã, tanto legal quanto filosoficamente. Então essa história que no nosso tempo tenta empurrar a nossa fé para a esfera privada, não é de agora que acontece. Acontece desde o início da fé cristã. A questão é se nós vamos ser covardes e vamos aceitar, ou se a gente vai levantar e fazer o nosso ponto. Então os apologistas, a gente vai passar por um apologista bastante famoso, Justino Mártir. E aí alguns exemplos de trabalho dessa época, que não são inspirados, mas são instrutivos: Didaquê, a Epístola de Diogeneto, vou trazer um trecho aqui, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. São alguns exemplos E aí, por que estudar esses camaradas? Por que é importante a gente olhar para eles? Porque a gente vai ver, isso vai nos auxiliar a compreender, a perceber práticas da igreja primitiva e crenças da igreja primitiva. E a gente vai ver que conforme você crê, você decide a vida burocrática da igreja, conforme você crê, você toma decisões que afetam a prática da igreja. Então, olhando o Didaquê, o Didaquê ele tem algumas ênfases, né? Uma delas, chamada à perfeição, ênfase na santidade, algo presente desde o início da igreja cristã. A vida ritual, então a ideia do batismo, jejum, a Santa Ceia e o conceito da guarda do dia do Senhor. Desde o princípio está lá. E modo de governo, bispo, supervisores e diáconos. Isso soa bastante como um negócio chamado presbiterianismo. É anacrônico chamar que eles eram de presbiterianos, mas o modo de governo era. E já tinham demonstrações acerca do anticristo, como a gente vê João fazendo nas suas cartas. E aqui eu quero ler com vocês a Epístola de Diogeneto. Acho que hoje eu não vou chorar, mas quase toda vez que eu leio isso aqui em público eu choro. Eu quero que vocês prestem atenção no que está escrito nessa carta e a maneira como os crentes viviam naquela época. Olha só, os cristãos de facto não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha. Tá vendo? Não fala língua estranha. Fica a dica. Nem tem algum modo especial de viver. Ele está falando em termos sociais. Sua doutrina, a doutrina da inspiração aqui, sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam como outros algum ensinamento humano. Olha a visão de sagradas escrituras que esses homens tinham. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e sem dúvida paradoxal. Vivem na sua pátria como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros.
Toda pátria estrangeira é pátria deles e cada pátria é estrangeira. Ou seja, a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria é celestial, nenhum lugar aqui vai nos comportar. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Então, naquela época, não tinha um assassinato de bebês como nós fazemos hoje, né, como a sociedade faz hoje, durante a gravidez. O assassinato do bebê acontecia depois do nascimento. Então, o pai resolvia se ia ser pai da criança ou não depois que ele visse a criança. Então, via lá e falava assim, gostei muito desse aqui não. E lançava na calçada, deixava no passeio, deixava nas ruas para que essas crianças morressem. A gente só mudou o formato. O absurdo continua o mesmo. Mas uma coisa interessante é que o fato, quando eu falo que o testemunho dos crentes era usado para converter as pessoas, através da ação do Espírito Santo e tudo mais, é porque eles não abandonavam os filhos deles, mas mais do que isso, aqueles que estavam para morrer eram adotados pelos cristãos. Eles iam na rua e pegavam nas sarjetas crianças que foram largadas à morte e cuidavam daquilo como se fosse deles. Porque era. E hoje a gente tem um grande preconceito dentro da igreja cristã com a adoção de crianças, né? Mas é uma outra história. Aí ele vai continuar, põe a mesa em comum, mas não o leito. Ou seja, eles partilham do alimento, mas não do cônjuge. Adultério não é uma prática presente na vida dessas pessoas. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas. Com a sua vida, ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois disso proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos. Aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. A gente sabe o motivo do ódio. É a quem a gente está associado. Imaginou você ter coragem de escrever isso sobre a nossa igreja, sobre a sua vida? Existe algo a ser aprendido com a igreja antiga. Então vamos lá para a primeira epístola de Clemente de Roma, né? Isso já acontece ali por volta do ano 96, durante o governo de Domiciano, homem cruel. E é interessante essa primeira epístola, porque ela tem uma circulação na região de Corinto. Por acaso a gente tinha igreja lá. Ela foi traduzida para o latim, para o siríaco e para o cóptico. Então foi uma carta que circulou por aí, não inspirada. E você lê o texto, você percebe que o autor reconhece que ele não é inspirado. Tem alguns dos pais da igreja que falam assim, os meus escritos não são como dos apóstolos. Eles tinham uma autoridade que eu não tenho. Eles tinham esse conceito de inspiração e de reconhecimento do texto sagrado, né? E uma carta compridinha, né, 65 capítulos. As cartas de Paulo tinham lá 16. Clemente mandou logo 65, né? E uma das características dessa carta de Clemente é que ele faz um uso com alusões e citações do Antigo e do Novo Testamento. Então você já começa a ver que apesar do cânon, você não ter tido um documento escrevendo o que era o cânon, o povo já sabia o que era o cânon das Escrituras. Então ele já faz citações de Gênesis, segunda carta de Pedro, Hebreus e dos profetas. Então o negócio era diferenciado. E uma coisa interessante, estamos falando da final do primeiro século. Justificação pela graça, somente através da fé. Isso gera uma doutrina crida. Isso gera uma prática na vida da igreja. Por quê? Porque os caras entenderam o que Paulo escreveu. Simples assim. E, olha o último texto ali, presbíteros e diáconos. Modo de governo estabelecido na igreja desde o seu primórdio. Vamos ver aqui,
Vamos lá, vou ler o capítulo 64, um trecho, porque está grande e preciso dar uma avançada na aula. Deus, que vê todas as coisas e é o governante de todos os espíritos e o Senhor de toda a carne, soberania divina, que escolheu nosso Senhor Jesus Cristo e a nós, por meio dele, para sermos um povo peculiar. Qual que é o nome disso? Eleição, salvação pela graça, desde o princípio. Depois tem o Inácio de Antioquia, e o Inácio de Antioquia é interessante para a gente ver como que uma doutrina errada pode levar a gente para uma postura errada. Inácio acreditava da certeza da salvação através do martírio. Então o sonho do Inácio era morrer como mártir. O sonho dele era ser perseguido. A tal ponto que quando ele é preso, ele escreve uma carta para a igreja e fala assim: gente, por favor, me deixa eu morrer em paz. Eu sei que vocês me amam, estou falando aqui na linguagem do Léo. Eu sei que vocês me amam, e eu temo que pelo fato de vocês me amarem, vocês queiram fazer algum protesto, escrever alguma carta, entrar com uma ação na justiça, para tentar me libertar. Meu, não faz isso, me deixa morrer em paz, meu, eu quero ter certeza da minha salvação. Então, olha como que essa associação do martírio, da perseguição com a vida de santidade, com salvação, pode ser perigosa, né? Mas, bastante interessante esse nosso camarada. E a gente chega no Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João, provavelmente nasceu na igreja, e ele foi preso para ser martirizado aos seus 86 anos de idade. 86 anos. E aí, se você quiser, tem esse documento todo, o registro do martírio de Policarpo, disponível gratuitamente, sem ser pirataria na internet. Mas eu vou trazer só uns trechos que eu gosto demais. Que eu acho que esse cara era homem mesmo. Esse aqui era bruto. Olha só a conversa dele. E veja, ele estava conversando com o procônsul de Roma. O cara que tinha poder de liberá-lo. Olha só. Ao confessar que sim, o procônsul procurou persuadi-lo a negar Cristo. Então, Policarpo falou para o procônsul: sou crente. E aí o procônsul vai falar assim: meu, mó tiozinho, 86 anos, vou tentar mudar a ideia dele. Aí olha só: respeita a tua velhice e outras coisas semelhantes, segundo o seu costume, como jura por ti mesmo, fortuna de César, ou seja, se prostra ao Deus César. Arrependei-vos e dizei: fora com os ateus. Mas fora com os ateus é fora com os cristãos, porque eles eram tidos como ateus, né? Mas Policarpo, olhando com semblante severo para toda a multidão de pagãos perversos que então se encontravam no estádio, acenando com a sua mão em direção, enquanto gemidos, olhava para o céu e disse: fora com os ateus, fora com todos vocês. Eu nego vocês, eu tenho a minha fé. E o procônsul insistindo com ele, dizendo: jura e eu te porei em liberdade, reprova a Cristo, nega a Cristo. Policarpo declarou: 86 anos, eu o sirvo. Ele nunca me fez mal algum. Como posso eu, então, blasfemar contra o meu rei e o meu salvador? E quando o procônsul pressionou novamente, disse: jura pela fortuna de César, ele respondeu: uma vez que insistes em vão que eu jure pela fortuna de César, como dizes, e finges não saber, ouve-me declarar com ousadia, sou cristão. E se deseja aprender quais são as doutrinas do cristianismo, marca um dia e ouvi-las-á. Então, o cara está matando ele e fala assim: meu, você quer discutir comigo? Marca o dia que eu te apresento a salvação. Você quer me perseguir? Deixa eu te salvar. Mais ou menos essa ideia do Policarpo. O procônsul respondeu: persuade o povo. Mas Policarpo disse: achei justo prestar-te contas da minha fé, pois somos ensinados a dar toda a devida honra, que não acarreta dano a nenhum nós mesmos, aos poderes e autoridades ordenados por Deus. Mas quanto a esses, não os considero dignos de receber qualquer explicação minha. O procônsul então lhe disse: tenho feras selvagens à mão, e a elas te lançarei, a menos que te arrependas. Olha essa resposta genial. Mas ele respondeu: chama-as então, pois não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para adotar o que é mal. E é bom para mim ser mudado do que é mal para o que é justo. O que Policarpo falou? Meu, como que eu vou arrepender daquilo que é certo? Ou como de Lutero, minha mente está cativa às Escrituras.
Mas novamente o procônsul lhe disse: eu te farei ser consumido pelo fogo, visto que despreza as feras selvagens, se não te arrependeres. Mas Policarpo disse: o cara é macho mesmo. Tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora, e depois de um pouco se extingue. Mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno, reservado para os ímpios. Mas por que te demoras? Traz à tona o que queres. Pô, nós precisamos de homem assim, meu. Nós precisamos de homem assim. Eu não sei se te impressiona, mas eu sempre fico impactado. Vai queimar, me queima, meu, 1 hora só. Depois é refresco pro resto da minha existência. Você já não, o contrário. Policarpo de Esmina, 1º século, 2º século. Então quem são os apologistas gregos? Aqui vamos passar rapidinho. São pessoas que defendiam a fé e a moral cristãs das críticas por parte das autoridades legais, populares ou intelectuais. Vocês estão entendendo aqui? Se eu fosse traduzir para os dias de hoje, é ataque que vem do governo, é ataque que vem do povão e ataque que vem da academia no sentido das universidades. É a mesma coisa o tempo todo, eles não são criativos. 2000 anos estão tentando bater em nós, 2000 anos nós estamos em pé. Só que daí surgiu então os apologistas, né? Então, essas apologias, os caras eram machos, meu, porque elas foram endereçadas aos imperadores. Eles escreviam e mandavam para o imperador. Era como se a gente fosse escrever aí o primeiro-ministro, o presidente, mandava para os caras. A gente não tem registro histórico que garanta que elas tenham sido lidas pelos imperadores ou para os imperadores. A gente sabe que elas foram endereçadas a eles, foram copiadas e circuladas. Um exemplo disso, quem fez, tem um amigo nosso, João Calvino, as Institutas da religião cristã, a maior obra de João Calvino, que ele completou antes dos seus 30 anos, vamos ficar envergonhados agora, as Institutas era uma carta enviada por rei da França. O que, se você ler no seminário os 4 volumes da Institutas, já fez um bom trabalho, que eu ainda não fiz esse bom trabalho. Era uma carta. Hoje não é mais escreve WhatsApp. Outra história. Então, alguns nomes, né, caso você queiram pesquisar, né, Quadratus, o Aristides de Atenas, o Justino Marte e o Clemente de Alexandria. E aqui eu quero passar só para vocês algumas frases de impacto aí do Justino Marte, né? Se ele tivesse vivo hoje, ele ia fazer essas frases, ia pôr uma arte, ia publicar no Instagram, para dar uma viralizada, né? Então ele falava assim, ó: nós costumávamos odiar e destruir um ao outro, recusávamos a nos associar com outra raça, aqui no caso outra etnia, ou país. Agora, por causa de Cristo, nós vivemos juntos com tais pessoas e oramos pelos nossos inimigos. Por isso que aqui na nossa igreja é colonizador e colonizado que está tudo junto aqui. Porque nós estamos unidos por conta de Cristo, nós não estamos nem aí para esse negócio que aconteceu no passado. Quero que se exploda o que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado está permitindo agora que brasileiros venham para cá para ajudar os portugueses a anunciar as boas novas de salvação. Então a gente vive junto, na nossa igreja não tem divisão, não tem preferência, não tem puxação de saco, não vai ter essas coisas aqui. Estamos na linha do Justino. Aí ele vai falar assim: nós oramos pelos nossos inimigos, nós procuramos persuadir, olha só, essa aqui é muito bonita. Procuramos persuadir aqueles que nos odeiam, sem causa, para vivermos em conformidade com os bons preceitos de Cristo, para que eles possam se tornar participantes conosco da jubilosa esperança da bênção de Deus, o Senhor de todos. Que ele está dizendo o seguinte: eles nos odeiam, mas a gente os ama. Eles nos perseguem, mas a gente anuncia as boas novas, a gente tenta convencer esses caras. Abandona essa vida e vem viver uma vida plena e abundante conosco. É esse o argumento dele. E por fim, o mundo nada sofre dos cristãos. No nosso tempo já é diferente, porque tem muito que fala cristão e o mundo sofre por conta deles. Mas os odeia, porque eles rejeitam os seus prazeres. Então, um dos grandes motivos que Justino via de ódio contra os cristãos é porque os cristãos odeiam os prazeres do mundo.
Será que a gente pode dizer isso da nossa igreja? É uma coisa para pensar. Então, teologia do segundo século. Eu vou ter que avançar bem rápido aqui. No segundo século surge o gnosticismo. É uma religião, uma seita que vai propor o conhecimento especial de alguma coisa revelacional como a salvação. Então só tinha salvação quem tinha esse conhecimento, e esse conhecimento era revelado somente para alguns. E ser ignorante era pecado. Então a gente vai ver João combatendo o princípio disso. O proto-gnosticismo nas cartas de João é combatido. Depois você vai ter o heresia marcionita, né? Marcião, ele é a primeira pessoa a escrever um documento tentando propor um cânon das Sagradas Escrituras. Só tem um problema. Para Marcião existiu o Deus do Antigo e existiu o Deus do Novo. Será que tem igreja nos nossos dias que fala alguma coisa parecida com isso? Existe. Igrejas que desprezam o Antigo e se abraçam apenas ao Novo, né? Mas ele desconsidera os escritos de Paulo. O cara faz uma loucura, né? Mas era um herege. Depois você vai ter a heresia valentiana, que também vai nessa linha de conhecimento, né? E é importante você ver a influência da cultura da sociedade no surgimento das heresias. Então, o que o grego valorizava? Os filósofos, sabedoria, o sabichão. Então, para eles, a salvação teria que vir através disso. Então, eles tentam fazer uma mistura, associar esse tipo de coisa dentro da igreja. Então, existe um sentido em que o evangelho ele é sempre contracultural. Não é o que a nossa sociedade acredita que tem que influenciar aquilo que nós cremos, é aquilo que nós cremos que vai influenciar a maneira como nós lemos e nos relacionamos com a realidade criada, né? E aí no terceiro século, o bicho pega, que entra uma época com heresias relacionadas à pessoa de Cristo e à Trindade. Que hoje, mesmo com um monte de teologia sistemática, 2000 anos de história da igreja, a gente tem dificuldade de articular algumas ideias. E essas pessoas estavam nessa luta, né? Então tem o docetismo, que defendia que Cristo parecia ser humano. Ele não era humano de verdade. Quase como se Cristo fosse um holograma. Se olhava assim, parece gente. Mas não é. Por isso que ele pôde fazer o que ele fez, por isso que ele não pecou e tudo mais. Por isso que a doutrina da humanidade de Cristo é importante para combater esse tipo de heresia. Depois a gente vai ver que teve um concílio que bateu nisso aí. Teve um outro camarada, Sabélio, esse aqui é mais criativo ainda. Para ele, Deus não era um Deus triuno. Era um Deus único, uma única pessoa, um único Deus que se manifestou de 3 formas diferentes. Então, o que a gente vai chamar ali de que Pai, Filho e Espírito, ou então de modalismo, que se apresentou de modos ou aspectos de um Deus monádico, ao invés de 3 pessoas distintas. Ou seja, no Antigo Testamento, é o Pai que se manifestou para o povo. É quase como se fosse o teatro grego, em que você tinha as máscaras. Então, o Pai vestiu uma máscara no Antigo, a máscara de Filho no Segundo, no Novo, e depois a máscara do Espírito, depois da ressurreição de Cristo e da ascensão de Cristo. Isso não tem nada a ver, porque os 3 estão trabalhando junto o tempo todo. Então, esse cara aqui também foi condenado. E apareceu um camarada chamado Ário, né? E não tem nada a ver com Hitler, é outro Ário, é o arianismo de outro jeito. E Ário, para ele, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, tinha vindo a existir antes da criação. Então, para ele, a segunda pessoa da Trindade não era eterna. Então, tudo isso está acontecendo, rodando, agitado essa época, né? Então, Cristo foi feito e não gerado na cabeça de Ário. E Cristo é de uma substância parecida, mas não é da mesma substância do Pai. Aí foram condenados. Eu não lembro se eles foram mortos, mas é possível. Mas eu lembro que eles foram condenados nos concílios, né? Então a gente teve o concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico. Nós tivemos 4 concílios ecumênicos. E esse foi o primeiro concílio convocado por Constantino. Estatizou o negócio, aí já chamou uma reunião, né? E foram bastante pessoas convidadas.
Foram o quê? Acho que 1.500 convidados. 1.800 foram convidados e cerca de 250 participaram. Então você vê que não existia aqui a figura de um papa. Não tinha uma pessoa que tomava a ordem. Era uma decisão conciliar. Os 4 primeiros concílios vão ser dessa forma, decisão conciliar. E você vai ver que dessas 250 pessoas que participaram, só 2 se recusaram a assinar o documento que saiu. E aí o documento lá vocês conhecem, né? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, tal. Esse é o Credo Niceno, foi o documento que eles emitiram no final da reunião. O segundo concílio foi em Constantinopla, 381. Quem chamou foi o Teodósios I, 150 bispos ocidentais. E duas decisões que destaque aqui. Condenou o arianismo e o apolinarismo, e que o apolinário negava a plena humanidade de Cristo. João já condenava isso, mas depois tomou-se uma decisão a conciliar sobre isso. E depois tem uma decisão aí de Constantinopla colocada acima de Alexandria, porque existiam 2 escolas hermenêuticas. Aqui quem participou do curso de teologia vai lembrar, certo? Então você tinha uma que era mais literal, outra que era mais alegórica. A Alexandria é a que gostava mais de alegoria. Decora essa que fica fácil. E Éfeso, terceiro concílio ecumênico, foi convocado pelo Teodósio II, 250 bispos. E aí Nestório, propunha que Cristo era a união de 2 pessoas num só corpo. E tudo isso na tentativa de não tentar afetar a divindade. Em alguns momentos eu vejo que esses que foram condenados, eles não faziam necessariamente por maldade. Mas na busca de tentar articular de maneira não bíblica, cai-se em heresias. Por isso, quando nós vamos falar sobre assuntos complexos, a forma mais segura da gente falar é usar a linguagem bíblica. Por exemplo, quem morreu na cruz? O Deus encarnado. Eu não posso falar que Deus morreu na cruz. Se Deus morreu, Deus pode morrer. Agora, eu não posso falar que foi só o homem que morreu na cruz, que Deus separa a união que está presente até hoje. Então, a melhor forma de expressar isso, o Deus encarnado morreu na cruz. Então, essas são dificuldades da gente articular coisas que transcendem a nossa capacidade, transcendem a nossa limitação. E uma discussão que eu não vou entrar hoje aqui é se Maria era a mãe de Cristo ou a mãe de Deus. E aí? O que Maria era? Mãe de Cristo ou mãe de Deus? É a mãe do Deus encarnado, não é? Você não vai, acabei de falar que não pode dividir. Só que você está com medo do católico apostólico romano. Mas vamos ver o que o nosso amigo Turretini fala sobre isso. Embora a Virgem abençoada tenha sido de facto altamente favorecida, então veja, ela foi favorecida, ela não mereceu nada. Amada e eleita por Deus, ela não mereceu nada. Acima das demais mulheres, para que se concebesse e desse à luz o Filho de Deus e pudesse ser realmente chamada Mãe de Deus. Esse eminente, evidente e singular privilégio pelo qual ela foi elevada ao grau mais elevado da felicidade, não a impediu de ser concebida, nascida segundo o modo comum dos demais mortais, em pecado e com o pecado original. Ela recebeu, ela não mereceu. E se ela recebeu, desde sempre, quando ela nasceu, já nasceu em pecado, assim como nós nascemos em pecado. E aí o quarto concílio, e eu sei que estou passando rápido, depois, semana que vem, ou quando o Marco for dar aula, vocês tiram dúvida com ele, o quarto concílio ecumênico, que foi convocado aí pelo imperador Marciano. Foram 530 bispos e auxiliares, aí já começou a abrir. Já entrou os auxiliares dos bispos lá, já começou a ficar liberal o negócio, Mas eles aprovaram o credo niceno, eles ratificaram, a gente concorda com isso aí, o constantinopolitano, e receberam 2 cartas contra Nestório. Nestório foi condenado. Tem um tal do Tombo do Léo, queria conhecer esse Léo, e o Léo ele rejeitou alguma coisa, então o Léo sempre combatendo heresia, E emitiram a sua própria fórmula de fé para a confissão dos crentes. Então, uma das coisas que esses credos surgem é porque na hora de batizar as pessoas, hoje aqui a gente faz entrevista. Agora, como que você sabe? E aí eu tenho a entrevista, faço a pergunta, que você crê e tal. Então, muitas vezes na história da igreja, quando a pessoa ia ser batizada, ela confessava o credo, falando aquilo que ela cria. Aí, uma vez que ela cria naquilo, ela podia ser batizada. Essa é a ideia.
Pronto, chegamos no monasticismo e eu vou conseguir falar rapidinho, 2, 3 minutos. O monasticismo vem da palavra grega monacos, que é a ideia de estar sozinho, a ideia de solitude, a ideia de solidão. Solitude é uma coisa muito moderna, eu não gosto dessa palavra. A ideia de solidão. E ela tem origem no Egito e na Síria, e provavelmente ela pode ter iniciado no contexto de perseguição, mas ela pode ter seu início mais estimulado no meio do quarto século, que daí já é quando Constantino já estabeleceu a religião estatal, 313, tranquilo para o 6 quarto século, certo? Então você pega o primeiro ano do século, se passou do 300, 301, daí para frente, quarto século. E aí, eles começaram a entrar naquela crise de que o sofrimento, a perseguição fazia parte da santidade. Se eu não vou ser mais perseguido, o que eu vou fazer? Eu vou sofrer. E aí eu vou sofrer e vou viver uma vida de abnegação. Eu vou viver uma vida ascética, uma vida sem prazeres. Que a gente vai ver que historicamente o tiro saiu pela culatra, né? Porque quando se juntaram no monastério, procuraram prazeres do jeito errado. Mas o martírio não é mais um caminho para a santidade, é preciso arrumar alguma coisa. E aí surgem várias formas de asceticismos, várias formas de se abnegar dos prazeres dessa vida. E parece que os monásticos, eles têm muito mais uma busca por uma autodisciplina do que a abnegação. Mas uma coisa passa pela outra. E eu não vou conseguir explicar muito mais hoje por conta do tempo. Porque eu quero falar para vocês os tipos de monasticismo que surgiram, porque tem uns que eu não sabia que existia, era muito legal. Tem uns caras que eu queria mandar para lá. Então vamos lá, vocês vão entender quando eu der o exemplo. Então, existiam as pessoas que, para viver essa vida monástica, existiam algumas formas. Uma delas era debaixo da autoridade da igreja. Então o cara fazia um voto monástico e vivia daquela forma com a aprovação de um bispo. Tinha quem vivia fora de uma comunidade, sem voto e sem aprovação, era o independente. Era hoje o que a gente ia chamar de desigrejado. Desde essas épocas tem esses hereges. E por fim, tinha o que vivia sem qualquer autoridade eclesiástica. O negócio do cara era viver sozinho. Então os escritos lá, como que é? A Vida de Anthony. É tudo disponível na internet. Se alguém tiver curiosidade depois, me manda no WhatsApp, que eu mando os nomes e os links para você ler isso aí. Tem que ter um pouco de paciência, eu acho meio entediante às vezes, mas tem umas coisas interessantes. E existia uma diferença em relação ao grau de abnegação, de asceticismo, né? Então existia os eremitas e os cenobitas, cenobitismo. O eremita era o cara mais isoladão, eu na minha. E o segundo tipo era o que vivia em comunidade, que vai dar origem aos monastérios. E aí quando você pega os eremitas, tem os anacoretas, que faziam um voto adicional de jamais abandonar determinado local. Então você fala, eu vou viver aqui e daqui eu não saio pro resto da minha vida. Como você vai ganhar no sustento? Não sei, mas não sai daqui. Fazia um voto lá com Deus e vai ser assim que eu vou ser salvo. Aí começa a ideia de salvação pelas obras, né? Talvez. Aí tem esses... Eu não traduzi do inglês, porque seria estilistas, não me parece ser muito bom, a boa tradução. Mas eles moravam em pilares, Então pensa sabe quando a gente vê os castelos cá em Portugal, que tem uma torre mais elevada? Então pensa um pilar daquele isolado, e ele subia nessa torre e não descia mais, E ele ficava lá, orando, meditando, ele não saía de lá para nada. Conseguiram entender? Então, às vezes deu uma necessidade, o cara só vai mais para trás. E vai na cabeça de alguém lá em cima, lá embaixo. O que eu acho engraçado, e aí que eu acho a hipocrisia dessa história, que se eles, veja com vocês se isso meu raciocínio está ok. Se eles estivessem corretos, que a santidade deveria ser buscada desse jeito, para eles viverem, eles dependiam de outros. Então outros não poderiam viver a vida que eles viviam. Então outros tinham que viver uma vida de não santidade para que eles pudessem ser santos. Estão mercadejando a fé já. Faz sentido essa lógica? Porque pessoas tinham que sustentar esses caras. Tem um tal do Simão lá, Simeão, ficou 37 anos na torre, velho.
37 anos, tem umas fotos até dos pilares lá que eles subiam. Pô, 37 anos sem fazer nada, meu. Eu morri em 37 segundos sem fazer nada, eu acho. Putz, a cara entediante devia ser esse. Aqui eu não quero na igreja, vai lá pro pilar, né, meu? Que à toa vai lá pro pilar, né? E tem o tal dos lavráticos, né? Que eram eremitas, que ficavam nas proximidades de alguma cidade, de alguma região, e que semanalmente se reuniam para prestar culto e tomar a ceia. Mas olha só o que os caras faziam. Eles se dedicavam a orar enquanto trabalhavam. Então eles eram tipo artesão. Então eles faziam cesto, faziam essas coisas e ficavam lá nos mantras. Pô, rezando. Então a vida deles era pautada por meditação rigorosa, oração rigorosa. E olha a alimentação dos caras, era pão e água. De vez em quando feijão e frutas. É isso aí, abriu mão dos prazeres mesmo, né? Esse abriu mão de tudo, né? E tinha os que então viviam no monastério, né? O primeiro monastério que nós temos registro aí, 318. Você vê que Constantino vai fazer o édito institucionalizando a religião 313. Coisa de 5 anos depois, os caras já estão montando, que os caras estavam angustiados, que ninguém mais estava morrendo por conta da fé. E existe, nesse tipo, uma ênfase na vida comunitária. E aí eu consegui chegar no final, ainda que correndo muito. O quarto e o quinto século são séculos bastante produtivos em termos de literatura religiosa. E tem duas figuras que a gente não pode deixar de citar. Que é Jerônimo. Jerônimo é tido pela Igreja Católica como um santo, que teve um papel importante na tradução das Sagradas Escrituras. Ele é um que vai traduzir do hebraico, ele não vai traduzir da Septuaginta, por exemplo, que era a versão grega do Antigo Testamento. Ele vai direto no hebraico. E Jerônimo tinha uma consciência de cânon melhor do que a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a Igreja Católica lá Apostólica Romana dá uma ordenança para ele traduzir alguns livros apócrifos, que ele fala assim, eu vou traduzir porque eu sou submisso às autoridades. Mas eu vou dar essa atenção a esses livros, a atenção que eles merecem. E eu fiz em um dia. Traduziu de qualquer jeito. Foi um trabalho de uma noite. Cada uma varadinha lá, teclou, tal. Nem deve ter usado o corretor ortográfico do Word lá no dia. Pronto, tá entregue. Porque ele via que não existia a preocupação, não era inspirado igual aos outros. E então ele fez um projeto de tradução que foi de 382 a 405. Pesado, né, meu? E depois ele faz uma série de comentários de 405 a 420. E desde essa época ele já vai se engajar contra o pelagianismo. Então você vai ver a disputa de começar a surgir a imputação pelo pecado, salvação pelas obras. Então já dessa época ele já lutava contra, né? Então essa igreja católica não vai gostar, apostólica romana não vai gostar dessa parte do Jerônimo. E a outra figura importante para nós, Agostinho de Hipona, do norte africano, por que ele é importante para nós? Que ele foi, talvez, o maior, fora o grego e o hebraico, o maior recurso que João Calvino usou. Então, muito do que nós somos com a igreja hoje, nós devemos a Agostinho, a instrumentalidade de Agostinho, a maneira como Deus usou Agostinho para transmitir as coisas, chegou no nosso irmão Calvino, e Calvino deixou um legado para nós, né? Se Lutero começa a reforma, é Calvino quem põe o ensino dentro dela, é Calvino quem estrutura, né? Porque quando Lutero prega lá as 95 teses, acho que Calvino tinha, sei lá, uns 9 anos de idade, mais ou menos. Calvino era um menininho, né? Mas era um prodígio, né? Quando chegou com 27, já estava com a Instituta escrita, né? Já formado em direito, já cuidando dos filhos que os pais tinham morrido. Então pronto, então a gente termina. Eu não trouxe aqui, porque daria para colocar um slide só das obras escritas por Agostinho. Então tem as Confissões de Agostinho, Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Tem uns outros do nome difícil que eu não vou arriscar falar aqui. Então foi uma figura muito eficiente, bastante produtiva e que foi muito importante é importante para nós hoje. Então a gente olha para a história da igreja porque a história da igreja nos dá um legado
nos dá um fundamento pelo qual a gente caminha também hoje, né? Então eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa, e vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela sua fidelidade ao seu povo, pela forma como o Senhor conduz o seu povo ao longo da história e pela forma como o Senhor tem preservado o seu povo ao longo da história. Obrigado pelos nossos irmãos do passado, pelo exemplo de fé, pelo exemplo de fidelidade, pelo exemplo de estudos e dedicação teológica que eles tiveram, com muito menos recursos do que nós, e um legado que nos ajuda, um legado que nos alimenta, que nos auxilia a entender a tua igreja, a relação contigo e a tua Sagrada Escritura. Dá-nos o privilégio de sermos usados por ti também, para que mais gerações venham se render aos teus pés, para que no futuro mais pessoas te adorem e para que cada vez mais a boa teologia, as boas novas de salvação sejam anunciadas ao redor do mundo. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.